Após sobreviverem ao massacre de Halloween do palhaço Art, Sienna e seu irmão, agora órfãos, lutam para reconstruir suas vidas despedaçadas. Contudo, justamente quando pensaram estar salvos, o palhaço bexiguento da boba volta determinado a transformar a alegria natalina num pesadelo da molesta. Olá, escapadores de palhaços macabros! Olá, escapadoras de palhaças macabras! Eu sou Otávio Arte, esse é o Super 8 e... hoje, rapaziada, né que essa franquia tá crescendo a galope? Um negócio que começou com um orçamento de $35 mil e 419 mil nas bilhetérias. É isso mesmo, não é milhão não, é mil mesmo. Mas aí a coisa foi crescendo no cenário cult e quando o segundo filme chegou custando 250 mil e fez 15 milhões, isso esticou o zoinho dos estúdios que fizeram de tudo para comprar os direitos da franquia. Mas o criador Damien Leone recusou para não ter suas ideias violentas podadas, e então ele decidiu continuar ele mesmo fazendo as sequências. E eis que agora, com um orçamento profissional de $2 milhões, o terceiro filme ainda nem estreou em muitos circuitos internacionais e já fez $55 milhões nas bilhetérias. É, o sucesso tá vindo e tá só começando. E se você ouviu essa história e pensou: poxa, eu também tenho boas ideias que poderiam fazer sucesso. O erro de muita gente é achar que basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Talvez isso valesse no tempo do Glauber Rocha, mas para aumentar as suas chances, seja com projetos independentes ou trabalhando na indústria, conhecimento técnico é essencial. Para isso, a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, te oferece cursos online em que você pode se profissionalizar ou especializar em áreas de criatividade e tecnologia, incluindo áudio, visual. Por exemplo, tem cursos técnicos de designer de som, artista 3D para filmes e séries, roteirista. Não é bem o que você está querendo? Então que tal os cursos de especialização em direção de fotografia, edição, produção executiva, efeitos digitais em After Effects do 0 ao Pro, entre muitos outros. Fato é que alternativas não faltam para você se capacitar para criar boas ideias, desenvolver enredos, diálogos e a estrutura narrativa de filmes e séries, dando origem, quem sabe, a histórias muito cativantes. Daí você termina o curso com um certificado reconhecido no mercado de trabalho e um portfólio com já alguns projetos que você vai desenvolver nas aulas, o que pode te dar oportunidades profissionais iniciais em agências e produtoras, onde os salários variam entre R$3.400 a R$8.000 por mês. E o melhor é que em alguns cursos, a EBAC te dá garantia de emprego. E aí, ou você sai empregado, ou tem o seu dinheiro de volta. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, caso audiovisual não seja a sua praia, pode ser que você ainda encontre o que precisa nos cursos profissionalizantes de programação e data, design, games, marketing, negócios ou fashion. Vale a pena dar uma olhada no site da EBAC e, achando um curso que seja do seu agrado, não deixe de usar o meu cupom para ganhar R$200 de desconto. Jaelson, maravilha então. Bom, e agora chegou a hora de ver o que o cineasta Damien Leone e seu palhaço Art andaram aprontando. Então apenas mente, simbora. Pra palhaço assassino, é preciso ter air fryer? O palhaço Art pinta o set com sangue? E depois ele limpa tudo com palha de aço? Tudo isso e muito mais agora. Tem sido um exercício curioso ver essa franquia crescer, ao passo em que gradativamente as coisas vão se profissionalizando nos bastidores. Enquanto o primeiro filme tinha uma total cara de amador, com iluminação e planos bem básicos, o segundo já maquiou a precariedade do orçamento com um estilismo visual misturando vermelho e azul que deu um charme próprio ao projeto. Mas é aqui em Terrifier 3 que finalmente a franquia ganha uma real cara de gente grande, típica de um filme que a gente veria nas grandes redes de cinema. Não que este seja um terror de shopping center convencional. Além da inegável autoralidade que, goste ou não, o seu criador Damien Leone exibe, a obra ainda conta com uma grafia visual extrapolada que desafia o grande público, dificultando um pouco o apreço das massas. Porém, indo contra todas as marés, o palhaço Art e seus feitos têm ganhado projeção cada vez mais e mais nos últimos anos, de forma que não deve demorar para deixar sua origem underground no esquecimento, dominar o imaginário popular e garantir seu merecido lugarzinho no hall da fama do terror. Mas isso seria só por conta da violência exagerada? Não mesmo. Quer dizer,
não apenas. De fato, o desenfreado banho de sangue e vísceras é um diferencial e tanto. Até mesmo para quem tá acostumado com os filmes de Jogos Mortais, por exemplo. E na Morales, que bem fez o diretor roteirista Damien Leone não ter se rendido aos grandes estúdios, viu? Para ele, claro, porque vai abocanhar muitos dinheiros livremente e, sobretudo, pro filme, que é o que vale pra gente. Pois, detendo os direitos de sua propriedade e não precisando atender aos filtros de um grande estúdio, o cineasta pôde preservar aquela essência desmedida capaz de fazer golfar o espectador mais despreparado. Sim, é uma jogada de marketing dizer que não sei quantas pessoas passaram mal vendo o filme, mas assim como no segundo filme, quer dizer, o primeiro também, convenhamos, não é uma jogada de marketing falsa. O que a gente vê em tela é realmente um negócio tenebrildes. Enquanto outros filmes do gênero ou desviam a câmera na hora do golpe, frisando no espirrar do sangue, ou quando mostram, fazem isso de relance, não frisando tanto, a câmera de Terrifier 3, assim como nos outros dois, crava ali na desgrumelância acontecendo pra gente ver com perfeição, sem dúvida do que tá vendo, com direito a detalhes, de um jeito que a gente quase sente cheiro. Eu que já vejo bastante filmes de terror e tô mais acostumado com violência fictícia, me peguei enojado, torcendo a cara e me contorcendo na cadeira. Imagine um desprevenido que acabou de bater um pratão de banho de 2 e foi lá ver o filme. E além de Damien Leone seguir explorando novas formas inimagináveis pro arte descatembar suas vítimas, o orçamento ajudou a deixar o que já era convincente em filmes que custaram troco de pinga ainda mais, muito mais convincente, na verdade. Mesmo em meio aos exageros do que as vítimas conseguem suportar até finalmente ir conhecer Jeová, é uma coisa impressionante o que a equipe de maquiagem e efeitos digitais complementares conseguiram executar aqui, o que, combinado com a fotografia e uma montagem em impacto para manter a verossimilhança lá em cima, não são raras as vezes em que a gente parece estar vendo um ser humano sendo machucado em cena mesmo. Até mesmo quando cabeças são feridas, mutiladas ou esbagaçadas, o rosto, ou o que resta dele, parece extremamente real. Não parece aquele bonecão, aquela prótese falsa, sabe? Mas se engana quem pensa que tais feitos são um mero artifício gratuito de choque pelo choque. Parece, tem todo jeito, mas não é. E a explicação disso é justamente o que torna essa franquia especial. Primeiro, eu não diria se tratar do choque pelo choque, pois aqui o choque não é só um fim, mas também um meio. Ele serve sobretudo para criar um tenebroso sentimento de antecipação. Qualquer objeto com aparência minimamente cortante em quadro já é capaz de ativar o nosso aperreômetro. E então, quando a arte entra em cena, até mesmo em meio a quebras cômicas do sujeito, fica uma tensão no ar do que ele vai fazer e até onde ele vai ser capaz de ir. A coisa vai ali escalonando, criando um clima de desconfiança e a gente vai, porque sabe o que ele costuma fazer. Além disso, geralmente em filmes assim, a gente não liga muito para figurantes, personagens secundários ou personagens mal desenvolvidos, mas os requintes de crueldade do sujeito são tão fora da curva que nem o personagem mais aborrecido merece as artes do arte. E para superar essa tensão de antecipação, quando o filho de uma chocadeira entra numa cena que envolve crianças, minha nossa cenoura, aí nem se fala. O desconforto vai lá no teto. E bem, tampouco eu chamaria a violência desse filme aqui de gratuita. Ok, dentro da história é gratuita mesmo. Assumidamente gratuita, e isso inclusive é uma das coisas que mais apavora. Os personagens não precisam ser pessoas ruins, não precisam fazer algo ruim, impertinente ou aborrecido. Basta ter o azar de cruzar o caminho do arte que... Então, nesse contexto, mais gratuito do que isso é difícil. Mas tematicamente, cinematograficamente, terrorificamente falando, a violência utilizada aqui está em total conformidade com a natureza extremamente sádica e debochada do vilão, que se diverte demais enquanto comete as mais horrendas e impensáveis atrocidades. E isso é a principal coisa que faz essa franquia ser realmente destacável de outras genéricas que surgem aos cabogilhões. Porque assim, ainda que o Art reúna certas características de outros slashers, como por exemplo, ele é brutal e mudo como Jason Voorhees e Michael Myers, assim como tem o deboche do Freddy Krueger, o apreço por desmembramento do Leatherface e a mobilidade do Ghostface. Mas as comparações estacionam por aí, pois apesar de não falar, ele demonstra uma excepcional expressividade corporal e facial através de uma pantomima perturbadora de tão cínica e sarcástica. E de forma igualmente tenebrosa é como ele sai instantaneamente de um sorrisão escancarado do tipo Fuga das Galinhas para uma cara seca e vice-versa, oferecendo uma quebra que adiciona um temperinho extra no perigo, pois se rindo ele já é capaz de fazer barbaridades,
imagine quando ele tá puto. Quer dizer, não precisa imaginar, né? O filme não vai ter qualquer pudor de mostrar, pois ainda mais diferente dos demais vilões slashers, o Art não só quer eliminar as vítimas, ele quer brincar com elas, experimentar novas formas de ferir, testar limites das dores, etc e tal e coisa e pimba. Enquanto ainda parece se exibir pra câmera, nos tornando cúmplices de suas peripécias macabras. E se liga como essa aproximação diverte, mas também perturba por gerar uma aproximação com uma figura periculosa e instável. Então, peraí, a gente não pode ficar muito perto, muito aliado a ele. Além de que, perturba também justamente por divertir. Peraí, eu tô me divertindo com isso? Eu não devia. Mas tá tudo bem, é ficção, é um ambiente controlado, é um filme de terror, então pode. Desta forma, enquanto o Art choca e impressiona com seus feitos, ele cria uma tremenda aura de ameaça em torno de si, contrastando e superando sua imagem franzina, pouco imponente e que confusamente até lhe confere um aspecto desengonçadamente cômico. E é toda essa comunhão de especificidades que tem feito o dito cujo conquistar mais e mais as massas à medida que os anos avançam. No entanto, enquanto Terrifier 3 triunfa quando o Art tá em cena, basta ele dar um passeiozinho para fora dos holofotes que o projeto começa a capengar, comprovando a dificuldade do seu realizador em contar uma história coesa e interessante. Damien Leone é muito hábil em criar cenas e sequências isoladas, caprichadas, tenebrosas, impressionantes, chocantes, etc. Disso aí realmente a gente não pode contestar. Agora, quando essas cenas estão em conjunto com outras que não envolvem o Art para criar uma linha dramática, nossa, que dó. Aliás, até com o Art em cena, a cadeia de eventos é bem capenga. Pode ver que o desinfeliz só pula de lá pra cá sem muita lógica, sem muita coerência. O roteiro quer dar uma ideia de que ele tá se aproximando da protagonista, mas vamos ser sinceros, isso não acontece não, essa impressão de que ele tá se aproximando. A gente sabe que ele tá porque o filme tá avançando e em uma hora eles vão inevitavelmente se encontrar, mas não há uma liga entre uma cena do bandido e outra. Ele só vai aparecendo em lugares aleatórios. Uma aparição nunca parece ter desdobramento na aparição seguinte. E quando a gente põe as cenas dele em contexto com as dos mocinhos da parada, aí a falta de coesão chega a ser gritante. E isso me pareceu ainda mais evidente aqui do que nos filmes 1 e 2, porque ali, pelo menos a apresentação de novos personagens deu uma guia pro Leone seguir na escrita do roteiro. Mas aqui, reaproveitando os personagens principais do segundo filme, ficou muito perceptível que ele não sabia mais o que contar, não sabia o que fazer com esses personagens para ocupar o tempo de forma a não quebrar o interesse do público. Daí a galerinha só fica fazendo hora com uma tentativa dos dois protagonistas de lidar com os traumas do passado, mas isso é feito de forma burocrática, tem um desenvolvimento mecânico de novos vínculos da mocinha com a família da tia, e tudo isso em ceninhas medíocres, genéricas e que não conseguem evitar a sensação de que estão ali só para fazer volume e esticar o filme. Não é isso. Eu creio de verdade que o cineasta estava tentando aprofundar a protagonista psicologicamente, enquanto desenvolvia a mitologia que vai se contrapor à do vilão, mas não funcionou muito comigo, não. É uma mitologia tão furada, tão capenga, tão sem nexo, que parece ter sido criada no improviso, assim. Ah, vai, o que é que tem? Ah, a pessoa voou, a espada, não sei o quê. Sabe? E eu digo isso mesmo simpatizando com a mocinha, tá? A Sienna tem personalidade e ainda mais do que no filme anterior, a atriz Lauren Lavera surge com presença e domínio cênico. Acho que a menina tem futuro na indústria. Só é uma pena que quando tá em cena não tem muito o que fazer, exceto quando ela contracena com a mina do podcast fissurada pelo palhaço maníaco. Falando nisso, curiosamente, o ator que faz o irmão da Sienna, o Elliot Fulham, tem menos jeito pra atuação. É meio engessado, meio perdido, meio sem vida, mas é quem tem mais cenas interessantes, porque onde ele tá, tem mais coisa acontecendo graças justamente às interações com essa tal menina do podcast. E para fechar os personagens que merecem ser destacados, tem ainda um retorno do filme 1, que o filme passa um migué pra trazer de volta e olha, não vou mentir que eu acho a explicação meio confusa, destrambelhada e sem sentido, assim como qualquer incremento que o autor faça em torno da mitologia do Art, mas mesmo mal resolvido como foi pra tal personagem entrar em cena, mesmo que sua participação seja randômica, aparecendo só quando o roteiro precisa, e mesmo que ela entre pra substituir a menininha medonha do segundo filme, que foi completamente esquecida no rolê, como se o cineasta estivesse fingindo que nem existiu, te falar que as dinâmicas que essa tal personagem proporcionou ao filme deu uma movimentada curiosa, misteriosa, provocativa e, por que não dizer, perturbadora, já que mesmo depois do que passou, ela ainda continua sendo explorada pelo Art. Portanto, é por essas e outras que eu digo que Terrifier 3 tem um fiapo de história e o pouco que tem ainda é mal contado, mas de alguma forma consegue superar suas limitações em contexto, com cenas isoladas que fazem jus e muito ao gênero no qual o filme se propõe a se enquadrar. Às vezes a narrativa mais parece um conjunto de esquetes que o roteiro dá
um jeito de emendar no improviso para fingir que fazem parte de uma só linha dramática, mas não tem como negar que muitas das cenas são extremamente impactantes, marcantes e excruciantes. Enquanto isso, nas sobras, nos espacinhos que tem em meio à completa falta de norte do roteiro, a protagonista consegue se firmar como uma oposição cabível e à altura do palhaço Art, que por sua vez ganha ainda mais destaque com seus atos escabrosamente marcantes, crescendo ainda mais no nosso imaginário e se confirmando como um potencial futuro ícone do terror. E esta é minha reação enquanto assistia ao filme. E lembrando que com o meu cupom você garante R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Dá uma olhadinha que tem muita coisa por lá e tenho certeza que você pode encontrar um novo rumo ou achar o primeiro rumo para sua carreira. Já pensou você faz um curso de audiovisual e em breve o seu nome está estampado lá em Hollywoodsons? Seria legal, hein? Aproveita aí!